Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes. Olá, vamos discutir hoje um assunto que eu acho muito interessante pelo conteúdo e pelo aprendizado que ele traz, principalmente nas questões de infraestrutura do Brasil. Em dezembro de 1987, foi iniciada a obra do famoso Eurotúnel, a que liga a Inglaterra até a França, né? E em maio de 94 é que a obra foi inaugurada. Então, há 7 anos de trabalho. Em reais, o valor do Eurotúnel foi valor atualizado, foi de 140 bilhões de reais. Na época foram em moedas inglesas e hoje não era nem em moeda do mercado comum europeu. E então, atualizando esse valor, então dá esses 140 bilhões de reais. O comprimento do Eurotúnel é bem longo, né? É de 50,45 quilômetros. Mas a parte submersa é de 37,9 quilômetros. Ele sai da França e liga com a Inglaterra, ou sai da Inglaterra e liga com a França. E numa conta rápida aí da distância de quilômetros e o valor total, cada quilômetro custou 2,7 bilhões de reais em valores atualizados. O financiamento do Eurotúnel ocorreu de uma maneira interessante, por um consórcio de 200 bancos e por financiamento de investidores. Houve gente que investiu para ter um retorno, né? A proporção entre o que veio de empréstimo bancário e que, por essa captação junto a investidores dá 80% por empréstimos bancários e 20% junto a investidores. Observem, né? São todos recursos da iniciativa privada. Vamos ao túnel do Guarujá, né? Que é uma obra que foi recentemente anunciada. Ela vai custar 6,8 bilhões de reais e vai ter 1,5 quilômetros de extensão. Desses 6,8 bilhões de reais do valor total da obra, 5,1 virão do Estado, né? Do Estado genericamente falando, porque metade virá da União e a outra metade virá do Estado de São Paulo. O valor de 1,7 bilhão restante virá da empresa que venceu o leilão. E o tempo estimado para a construção será de 5 anos. O leilão, para a empresa que ganhou, né, que participou, teve baixíssima disputa. Haviam 2 empresas que participaram. Uma ofereceu um desconto baixo, né, um desconto zero, né, e a outra, que é a que venceu, ofereceu um desconto de 5%. A outra não ofereceu desconto nenhum. O desconto é sobre o valor a ser recebido pela obra, aquela parte dos 5 bilhões que viria. Então, olha, me paga menos que eu faço. Mas 0,5% de desconto é um desconto muito baixo. Então, diferentemente do Eurotúnel, não vai, para construir esse túnel do Guarujá, não vai haver uma complexa escavação. O Eurotúnel foi assim, 2 máquinas saíram escavando, uma da Inglaterra e outra da França, e vieram escavando no fundo do mar, abaixo do fundo do mar, me corrigindo, e se encontraram no meio do caminho. Como que vai ser feito o túnel no Guarujá? Primeiro, no fundo daquela parte do mar, se coloca uma base mais sólida, não é nenhuma obra de engenharia, é simplesmente uma base, é como se estivesse passando um pouco de cimento no fundo. Aí vão ser colocados módulos pré-moldados, eles vão sendo encaixados, como num jogo de encaixar, e por cima vai ser coberto com pedras. Então não é uma escavação, do ponto de vista de obra de engenharia, uma obra de engenharia muito mais fácil de executar. Por exemplo, fazer o ramal da Paulista com o Tatuzão em São Paulo, um negócio dificílimo em todos os aspectos, caríssimo, muita energia e tudo mais. Não, lá vai ser um processo mais simples. Faz molda cada trecho
na superfície e depois vem e vai colocando, como num joguinho de peças que se juntam, né? Agora vamos prestar atenção num aspecto. O custo do quilômetro do túnel do Guarujá vai ser de 4,3 bilhões de reais. 4,3. Portanto, 1,6 bilhão mais caro por quilômetro do que o Eurotúnel, uma obra muito mais complexa. E haverá ainda outros valores a serem pagos pelo Estado de São Paulo para financiar a obra, né? Não haverá só esse repasse da metade dos 5,7 bilhões. No meu entender, é mais uma privatização em São Paulo, a exemplo da Sabesp, que não é vantajosa para o nosso Estado. Não é uma forma boa de fazer. Vou dizer por quê. Não vou entrar numa questão valorativa abstrata. Vamos ver no aspecto mais objetivo. Primeira coisa, o que é uma parceria público-privada? A exemplo do que aconteceu no Eurotúnel e aconteceu em vários outros cantos do planeta. Como é que elas funcionam? Elas não funcionam por um investimento público, elas funcionam por meio de um investimento privado. No caso do túnel do Guarujá, é um investimento público, uma parcela menor de investimento privado. Só que a operação, ou seja, a vantagem financeira da operação do túnel vai ser da empresa privada. Tá certo? Então, investe pouco e ganha muito. No Eurotúnel, investiu muito e vai recuperar esse valor. Já é uma grande diferença. Mas qual seria, de fato, o papel do Estado na parceria público-privada? Não no investimento, mas na garantia do retorno do valor. De que forma? Vai lá a iniciativa privada, faz o investimento, opera, e se houver, ao longo do processo, algum tipo de necessidade de garantia do Estado para o investimento privado ser rentável, o Estado entraria. Mais ou menos o seguinte: o Estado é um garantidor do retorno, mas o investimento é privado. No caso do que vai acontecer no Guarujá, o investimento é público, bem diferente do Eurotúnel. Veja, o Eurotúnel há mais de 3 décadas atrás. Então, mas por que no Brasil não funciona assim? Porque existe uma legislação hoje das chamadas parcerias público-privadas, no meu entender, não bem colocadas, porque permite esse tipo de coisa. A gente chama de uma parceria público-privada e não é. É uma concessão, é diferente. É uma concessão de operação depois que o Estado fizer o investimento. Com isso, a gente não resolve o nosso problema de infraestrutura no Brasil, nem de longe nem de perto. Para ver um grande aporte de recursos no Brasil, de investimentos em infraestrutura, a legislação precisa mudar. Mas voltemos ao caso. Vai ser uma segunda privatização muito falada, autores dirão fizemos grande coisa, quando na realidade é uma segunda privatização, no meu entender, que não é interessante do ponto de vista financeiro para o Estado. Onera o Estado do mesmo jeito. E pior, onera de uma maneira mais cara. Será que em mais de 30 anos de operação de fazer um túnel por baixo da água em regiões marinhas, elas se tornaram mais caras ou elas se tornaram mais baratas? Seguramente se tornaram mais baratas. Então, por que esse está saindo mais caro? Não acho que esse é um bom caminho e esse também não é um bom exemplo de como fazer financiamento em infraestrutura. Ao contrário, é um exemplo, no meu entender, que a gente não deve seguir. Vamos aqui direto ao fato. Até a próxima. Direto ao fato. Com Álvaro Martim Guedes.